Olá e bem-vindos a mais uma história que promete prender a vossa atenção do início ao fim. A discussão familiar atingiu o seu auge quando o marido, Afonso, num acesso de raiva, fez as malas e foi para a casa da mãe. Ele levou todos os cartões e o dinheiro, claramente querendo dar uma lição à esposa. Mas, na manhã seguinte, a sua saída triunfal transformou-se em pânico. O telemóvel não parava de tocar, e do outro lado da linha ouvia-se um grito histérico. O que é que estás a fazer? Estão a tentar tirar-nos o apartamento a mim e à mãe. Madalena empurrou a porta do apartamento e parou no limiar. No hall de entrada, estavam uns sapatos que não eram seus, de verniz, de salto baixo, aqueles que ela reconheceria entre mil. Essa era Helena. De novo. O coração afundou-se-lhe no peito, mas Madalena recompôs-se. Descalçou as botas, pendurou o casaco no cabide e entrou no apartamento. Encontrou a sogra na despensa, de costas, a remexer em caixas nas prateleiras, a resmungar qualquer coisa para si mesma. Boa tarde, Sraura. Helena. Madalena esforçou-se para que a sua voz soasse calma. A sogra virou-se. Uma mulher de cerca de 55 anos, com um corte de cabelo curto e arranjado, vestindo um cardigã azul escuro e calças direitas. O rosto era sério, sem qualquer sinal de embaraço. Ah, Madalena. Chegaste. Vim ver como é que isto está em termos de arrumação. O Afonso deu-me uma chave naquela altura. Lembras-te? Para o caso de ser preciso. Madalena lembrava-se. A sogra tinha recebido a chave há 5 anos, quando eles se mudaram para aquele T2. Na altura, a Ceiara, Helena disse: nunca se sabe, e se precisarem de ajuda, eu moro aqui perto. O Afonso estendeu-lhe o molho de chaves, sem sequer perguntar a opinião da mulher. Madalena ficou calada. Na altura, pensou: qual é o problema? Afinal, é a mãe dele. Mas agora, passados anos, aquela chave tinha se transformado numa ferramenta de controlo. Asra, Helena, aparecia sem avisar, abria a porta como se estivesse a entrar na sua própria casa, inspecionava o frigorífico, espreitava para dentro dos armários, dava conselhos que mais pareciam ordens. Percebo, acenou Madalena. Quer um chá? Não, obrigada. Já bebi. Estou a ver que esta despensa está uma confusão. Quanto tempo mais vão guardar estas caixas? O Afonso disse que as iam deitar fora. E elas continuam aqui. Madalena cerrou os lábios. As caixas estavam lá desde as mudanças. Era verdade. Mas continham as suas coisas. Livros, álbuns de fotografias, pequenas recordações dos tempos de faculdade. Ela planeava arrumar. Las no fim de semana, simplesmente não tinha tido tempo. Vou arrumá-las. Siroá. Helena. Prometo. Espero bem que sim. Porque senão parece que a casa está uma desordem enquanto tu passas o dia no trabalho. O Afonso precisa de conforto. Entendes? Para um homem, é importante que em casa tudo esteja no seu devido lugar. Madalena foi para a cozinha em silêncio, ligou a chaleira elétrica, pegou numa caneca. As mãos tremiam-lhe. De cansaço ou de raiva, já não distinguia. Asra. Helena seguiu-a, inspecionando a cozinha com um olhar crítico. Compraste outra vez daquele café caro. O Afonso disse-me que estavam a poupar, e agora vejo aqui uma embalagem de 8 euros. É para as visitas. Madalena serviu-se de um copo de água, bebeu um golo. Para as visitas. Está bem, desde que o dinheiro chegue para o que é preciso. Madalena não respondeu. Sabia ao que a sogra se referia. Aquele preciso que, há 5 anos, sugava metade dos rendimentos do seu orçamento familiar. Lembrou-se de como tudo começou. Naquela altura, há 5 anos, tinham acabado de casar. O Afonso trabalhava como engenheiro numa fábrica. Ganhava bem. Madalena arranjou emprego como contabilista numa pequena empresa. O seu salário era mais modesto, mais estável. Juntos, conseguiam ir de férias uma vez por ano, renovar os eletrodomésticos e poupar para o futuro. Mas uma noite, o Afonso chegou a casa pensativo e disse que a mãe lhe tinha pedido ajuda, que a reforma era pequena, as contas da casa eram caras, e que deviam ajudá-la. Madalena concordou. Claro, ajudar os pais é normal. Propôs que contribuíssem com 200 euros por mês. Daria para as contas e ainda sobraria um pouco. Mas o Afonso hesitou, disse que a mãe estava habituada a viver com dignidade, que tinha trabalhado toda a vida na mesma fábrica que ele, que o tinha criado sozinha.
O pai tinha se ido embora cedo, e agora era seu dever garantir-lhe uma velhice tranquila. Madalena ficou surpreendida na altura. Asra Helena ainda trabalhava. Não era uma mulher idosa e frágil. Era ativa, enérgica, até andava no ginásio. Mas o Afonso insistiu. Vamos dar-lhe metade do meu salário todos os meses. É o correto. Madalena tentou argumentar. Disse que metade era demasiado, que eles próprios precisavam de poupar, que tinham filhos, um crédito à habitação, uma vida pela frente. Mas o Afonso olhou para ela como se ela tivesse proposto algo vergonhoso. Queres que a minha mãe passe necessidades? Perguntou ele friamente. Não. Claro que não. Mas, então não percebo qual é a discussão. Ela criou-me sozinha. Devo-lhe tudo, e vou ajudá-la. Quer gostes, quer não. Naquela altura, Madalena cedeu. Decidiu que seria temporário. Que o Afonso estava apenas preocupado com a mãe. Que com o tempo tudo se resolveria. Mas passaram-se 5 anos. E nada mudou. Todos os meses, metade do salário do marido ia para Asra. Helena, que continuava a trabalhar, a viver no seu próprio apartamento T2, sem se privar de nada. E agora, a sogra estava na cozinha deles, a mexer nos produtos deles e a ensinar-lhes como viver. O Afonso chega tarde hoje? Perguntou Asra. Helena, examinando um talão de compras que estava em cima da mesa. Sim. Vai ficar até mais tarde. Estão a entregar um projeto. Percebo. Ao menos dá-lhe um jantar decente quando ele chegar. Um homem precisa de comida quente, não de sanduíches. Eu preparo sempre o jantar, disse Madalena, cerrando os dentes. Sim, preparas. Mas o Afonso queixou-se-me que ultimamente andas muito nervosa. Se calhar devias tomar umas vitaminas. Madalena virou-se para a sogra. Queria dizer-lhe que estava nervosa porque estava farta de viver sob constante vigilância. Farta de que cada compra fosse discutida e criticada. Farta de se sentir uma convidada na sua própria casa, mas ficou calada. Apenas acenou. Talvez. Obrigada pelo conselho. Asra Helena hesitou. Depois pegou na sua mala. Bem, vou andando. Arruma isto, senão o Afonso chega e a casa está uma desordem. E não te esqueças, na próxima semana venham jantar à minha casa. Vou fazer bacalhau com natas. Madalena acompanhou a sogra até a porta, fechou-a e encostou-se de costas ao umbral. Silêncio. Finalmente. Fechou os olhos. Respirou fundo. Por dentro, tudo fervia. Mas ela aguentava-se. Sempre se aguentou. O Afonso chegou tarde. Já passava das 10. Madalena pôs a mesa. Batatas com frango, salada, pão. O marido sentou-se em silêncio e começou a comer. Parecia cansado, mas satisfeito. Como foi o dia? Perguntou Madalena, sentando-se à sua frente. Normal, o projeto está quase fechado. Amanhã são as últimas revisões e fica tudo ótimo. Comeram em silêncio. Depois, o Afonso levantou os olhos. A mãe esteve cá. Não esteve? Sim. A inspecionar a despensa. O Afonso sorriu. Bem, ela é assim, preocupa-se conosco. Madalena ficou em silêncio. Preocupa-se, claro. Mas essas preocupações pareciam mais um controlo total. Afonso, precisamos de falar. Ele ficou alerta. Sobre o quê? Sobre as chaves. Se calhar devíamos pedir à tua mãe as chaves do nosso apartamento. Ela entra sem avisar. Sinto-me desconfortável. O Afonso pousou o garfo. Desconfortável? É a minha mãe. Ela tem o direito de saber como vivemos. Mas esta é a nossa casa. Eu gostava que ela pelo menos ligasse antes de vir. Madalena. Ela criou-me sozinha. Ela sabe melhor o que é preciso. Se ela acha que deve verificar se está tudo bem conosco, então é porque é preciso. Mas eu não sou uma criança, consigo cuidar da minha própria casa. O Afonso levantou-se da mesa. Por favor, não comeces. Tive um dia difícil. Estou cansado. A mãe é sagrada. Se não gostas de alguma coisa, o problema é teu. Ele foi para o quarto. Madalena ficou sentada na cozinha, a olhar para o jantar por acabar. Sentia um aperto no peito, uma sensação de impotência. Percebeu que a conversa era inútil. O Afonso não a ouvia, não a queria ouvir. No dia seguinte era sexta-feira. Madalena voltou do trabalho e começou a preparar o jantar. O Afonso avisou que chegaria por volta das 7. Tinham combinado jantar juntos, com calma, sem pressas.
Talvez até abrissem uma garrafa de vinho. Mas às 6h30, tocaram a campainha. Madalena limpou as mãos e foi abrir. No limiar, estava Ácera. Helena, toda arranjada, com uma blusa clara e uma saia escura, com uma mala no ombro. Olá, Madalena. Vim para jantar convosco. O Afonso convidou-me. Madalena pestanejou. O Afonso convidou-a? Sim. Ele ligou-me ontem, disse. Vem, mãe. Jantamos juntos. Ele não te disse? Não, não disse. Claro que não disse. Madalena afastou-se em silêncio, deixando a sogra entrar no apartamento. Ela foi para a cozinha, olhou para a mesa. O que é que estás a cozinhar? O cheiro é diferente. Estou a assar robalo com legumes no forno. Robalo? Mas o Afonso gosta de carne. Tu sabes disso. Madalena estava junto ao fogão, a olhar para o tabuleiro. O peixe estava quase pronto. Tinha escolhido aquela receita de propósito, porque o Afonso tinha dito recentemente que era bom comer algo mais leve, mas aparentemente, a sogra sabia mais. O Afonso chegou pontualmente às 7, abraçou a mãe, beijou-a nas duas bochechas, sentou-se à cabeceira da mesa. Madalena serviu o jantar, pôs os pratos. Asrara Helena provou o peixe e fez uma careta. Está um pouco seco. Devias ter feito com um molho de natas. O Afonso acenou. Sim, com natas é mais saboroso. Madalena não respondeu nada. Comeu em silêncio, a ouvir a sogra contar ao filho as suas novidades, sobre como a trataram mal na loja, sobre como a vizinha de baixo voltava a pôr a música alta, sobre como a nova chefe no trabalho era insuportável. Depois, Asrá, Helena tirou um talão da mala. Afonso, estive na loja. Vê só como está tudo caro. A manteiga a 2,20 €, o pão a 0,58 €. Como é que se vive assim? O Afonso acenou com compaixão. Sim, os preços estão pela hora da morte. É o que eu digo. Ainda bem que me ajudas, meu filho, senão estava perdida. Madalena levantou os olhos. Asracê Helena trabalhava. Todos os dias ia para a contabilidade da mesma fábrica onde o seu ex-marido tinha trabalhado. O salário dela não era astronômico, mas era bastante decente. Mais a reforma por tempo de serviço, mais metade do salário do Afonso. E mesmo assim, queixava-se dos preços. E vocês, como estão? A sogra virou-se para Madalena. Tu também deves gastar muito em comida. Depende. Encolheu os ombros Madalena. Estou a ver que tens no frigorífico aquele iogurte caro de 1,20 €. Para quê? Podias comprar o normal por 50 cêntimos. Eu gosto deste. É sem aditivos. Desperdício. A.S. Ara. Helena abanou a cabeça. A juventude de hoje não sabe poupar um cêntimo. No nosso tempo, contávamos cada tostão. O Afonso ficou em silêncio. Acabava de comer o peixe, com cuidado, sem olhar para a mulher. Madalena sentiu uma onda de irritação a crescer dentro de si, mas conteve-se, como sempre. Depois do jantar, a sogra ficou mais 1 hora na sala de estar, a contar ao filho sobre conhecidos que Madalena nunca tinha visto. Depois, finalmente, preparou-se para ir para casa. O Afonso acompanhou-a até a porta, ajudou-a a vestir-se. Obrigado por teres vindo, mãe. Aparece mais vezes. Claro, meu filho. Sabes que estou sempre por perto. A porta fechou-se. O Afonso voltou para a sala, deixou-se cair no sofá. Estou cansado que nem um cão. Madalena levantava a louça da mesa em silêncio. O Afonso ligou a televisão. Encontrou uma série qualquer. Ela levou os pratos para a cozinha, começou a lavar. Louça. As mãos moviam-se automaticamente, os pensamentos estavam confusos. Quando tudo estava arrumado, Madalena foi ter com o marido. Ele estava deitado no sofá, a olhar fixamente para o ecrã. Afonso, precisamos mesmo de falar. Ele não desviou o olhar da televisão. Sobre o quê? Sobre a tua mãe? Sobre o comportamento dela? Sobre o facto de ela se meter na nossa vida? O Afonso virou a cabeça com relutância. Ela não se mete. Ela preocupa-se. Ela critica cada passo que eu dou. Entra sem avisar. Verifica o que eu cozinho, o que eu compro, como eu arrumo. Estou farta disto. O Afonso sentou-se. Madalena, a minha mãe tem o direito de se interessar pela vida do filho dela. Ela criou-me sozinha, percebe, sozinha. O pai foi-se embora quando eu tinha 3 anos. Ela trabalhou em 2 empregos para que eu não me faltasse nada. Ela é tudo para mim.
E se para ela é importante saber que está tudo bem conosco, eu não a vou proibir. Mas nós temos a nossa própria família. Devemos ter limites. Limites? Do que é que estás a falar? É a minha mãe. Não é uma estranha da rua. Madalena sentiu um nó na garganta. Queria gritar, queria explicar que preocupação e controlo são coisas diferentes. Mas o Afonso já se tinha virado, novamente absorto na televisão. Estou cansado. Madalena, não comeces. Está bem. Ela ficou ali mais um pouco. Depois virou-se e foi para o quarto. Deitou-se na cama, a olhar para o teto. As lágrimas não vinham. Sentia apenas um vazio e um frio por dentro. Passou-se uma semana. Madalena ia para o trabalho, voltava para casa, preparava o jantar, arrumava. O Afonso comportava-se como de costume. Chegava tarde, jantava, via televisão, ia dormir. Não houve mais conversas. Madalena não tocou no assunto. E o marido fingia que nada tinha acontecido. Sara, Helena apareceu 2 vezes. Da primeira vez, trouxe um saco com roupas velhas a dizer: talvez vos dê jeito. Madalena agradeceu educadamente e depois deitou tudo num contentor do lixo. Da segunda vez, a sogra veio com uma queixa. O Afonso não lhe tinha transferido o dinheiro a tempo. Atrasou-se 2 dias. Ela estava preocupada. O Afonso pediu desculpa e fez a transferência imediatamente. A Seara, Helena acalmou-se, mas mesmo assim deu-lhe um sermão sobre a importância de ser responsável e não se esquecer da mãe. Madalena estava sentada na cozinha, a ouvir esta conversa, e percebeu que seria sempre assim. Asrá, Helena nunca largaria o filho, e o Afonso nunca estabeleceria limites. Estavam presos neste sistema e nada iria mudar. A menos que, claro, fosse ela a mudar as coisas. O sábado foi invulgarmente calmo. O Afonso foi para a casa de campo do seu amigo Gonçalo para ajudar com uma construção qualquer. Prometeu voltar à noite. Madalena planeava passar o dia em casa, finalmente arrumar aquelas caixas na despensa de que a sogra tanto se queixava. Mas de manhã, a Seara Helena ligou. Madalena, bom dia. Estás em casa? Sim, estou. Olha, decidi fazer umas obras no meu apartamento, pôr papel de parede novo, mudar o chão. Já andava a pensar nisso há muito tempo e agora vi que há descontos numa loja de bricolagem. Tenho de aproveitar a oportunidade. Madalena segurou o telemóvel entre a orelha e o ombro, continuando a lavar uma chávena. Bem, isso é bom. Renovar a casa é sempre agradável. Também acho. Hoje à noite vou aí ter convosco, para discutirmos. O Afonso que esteja em casa. É uma conversa importante. Madalena ficou tensa. Havia algo na voz da sogra que era demasiado animado, quase triunfante. Mas ela ficou calada, despediu-se e desligou. O Afonso voltou por volta das 7, contente e cansado. Tinha um ligeiro bronzeado no rosto e manchas de tinta na roupa. Trocou de roupa, tomou um duche e apareceu na cozinha de calças de pijama e uma t-shirt velha. Cheira bem. O que estás a cozinhar? Estufado. A tua mãe disse que vinha cá. Queria discutir qualquer coisa. O Afonso acenou, sentando-se à mesa. Sim. Ela também me ligou. Falou sobre as obras. Sim, algo do gênero. Madalena estava a pôr o estufado nos pratos quando tocaram a campainha. Asrá. Helena apareceu com uma pasta, de onde saíam alguns papéis e catálogos. Parecia entusiasmada. Os olhos brilhavam-lhe, e um sorriso de satisfação brincava-lhe no rosto. Boa noite. Entre, por favor, disse Madalena, afastando-se. Olá, Madalena. Como estás? O Afonso está em casa? Sim. Na cozinha. Asrá. Helena foi para a cozinha, beijou o filho na bochecha, sentou-se à sua frente. Madalena pôs um prato de estufado à frente da sogra, mas esta nem olhou para a comida. Abriu a pasta, começou a tirar catálogos de papel de parede, amostras de linóleo, algumas impressões com preços. Vejam, eu calculei tudo. O papel de parede vou escolher este. Bege claro. É versátil. Combina com tudo. O linóleo, este que imita a madeira. Os rodapés, claro, também têm de ser mudados. E as portas? As minhas portas são velhas. Já rangem. O Afonso inclinou-se sobre os catálogos. Acenava. Fazia perguntas. Madalena estava junto ao fogão, a mexer lentamente o chá na sua chávena. Um mau pressentimento começava a crescer dentro dela.
E quanto é que isso tudo vai custar? Perguntou o Afonso. Asrara Helena estendeu-lhe uma folha com os cálculos. Olha, eu fiz as contas. Os materiais são 10.000 euros. A mão de obra dos trabalhadores mais 10.000. No total, 20.000 euros. Talvez um pouco menos, se negociarmos. O Afonso assobiou. É uma quantia séria. Pois é, mas tu percebes. Eu vivo lá há 20 anos, nunca mudei nada. Já está na hora. Madalena pousou a chávena na mesa. O coração batia-lhe mais depressa. Mas a senhora não ia poupar para isso? Ela tentou falar com suavidade, sem desafiar. Asra Helena olhou para ela com uma ligeira surpresa, como se a pergunta fosse inapropriada. Madalena, eu, claro, tenho algumas poupanças, mas não chegam. E para que mexer nelas? São para uma emergência. E o Afonso vai ajudar? Não vais, meu filho. O Afonso hesitou, olhou para a mãe, depois para a mulher, e de novo para os catálogos. Mãe, mas isso é muito dinheiro. Afonsozinho, eu criei-te sozinha, dei-te a minha vida inteira. Vais mesmo recusar-me isto? Não havia histeria na sua voz, nem pressão, apenas uma ligeira perplexidade, como se uma recusa fosse impensável, impossível. Madalena reconheceu aquela entoação, já a tinha ouvido centenas de vezes. A entoação de alguém que tem a certeza de que não lhe vão recusar, porque recusar é indecente, feio, errado. Mãe, eu não estou a recusar. Só que não temos esse dinheiro. Como não tem? Vocês têm poupanças. Madalena não aguentou. Estamos a poupar para um carro. Há 2 anos que pomos dinheiro de lado e já quase juntamos o valor necessário. Asra Helena virou-se lentamente para ela. Um carro? Para que é que vocês precisam de um carro? Como para quê? Madalena sentiu as bochechas a arder. Para ir para o trabalho, para a casa de campo, para passear, para não andarmos a empurrar-nos nos autocarros. Mas há autocarros, há metro. Milhões de pessoas vivem sem carro, mas nós queremos comprar um carro. Planeamos, poupamos. Madalena, eu percebo que queiras conforto, mas agora estamos a falar da minha casa, do lugar onde eu vivo. Não vos estou a pedir para me comprarem um iate, pois não? Só para fazer umas obras decentes. Madalena cerrou os punhos debaixo da mesa. O Afonso continuava em silêncio, a olhar para o prato. Ela queria gritar, queria dizer que era injusto, que Asra Helena já recebia metade do salário do filho, que eles próprios tinham planos, sonhos, que também queriam viver, e não apenas sustentar a sogra. Mas conteve-se. Afonso, diz alguma coisa. Ele levantou a cabeça, o rosto tenso, os lábios cerrados. Madalena, percebe, é a minha mãe. Eu sei que é a tua mãe, mas nós temos os nossos próprios planos. Os planos podem esperar, mas a mãe não pode viver num apartamento a cair aos bocados. O apartamento não está a cair aos bocados. Está tudo normal. Tu não vives lá, como é que sabes? A Seara. Helena cruzou os braços sobre o peito. O meu papel de parede está a descolar. O linóleo está gasto, as portas rangem. Tenho vergonha de convidar pessoas. Madalena levantou-se da mesa. A cabeça andava-lhe à roda de indignação. A senhora trabalha, tem o seu próprio salário, a sua própria reforma. Por que é que não pode poupar? Porque preciso para viver, para a comida, para os medicamentos, para a roupa, mas a senhora recebe do Afonso metade do salário dele. Para onde vai tudo? Fez-se silêncio. Asra Helena ficou pálida. Os lábios tremeram-lhe. O Afonso levantou-se bruscamente, batendo com a mão na mesa. Madalena, para. Parar com o quê? Só fiz uma pergunta. Estás a ser mal educada com a minha mãe. Não estou a ser mal educada. Estou a perguntar por que é que temos de dar as nossas poupanças se ela própria tem dinheiro. Asra Helena soluçou baixinho, levando a mão ao peito. Afonsozinho, não quero discussões. Só queria pedir ajuda, mas se vos custa. Não nos custa, mãe. O Afonso abraçou a mãe pelos ombros. Tudo se resolve. Eu ajudo. Madalena assistia à cena e sentia algo a quebrar-se dentro de si. O Afonso estava ali, ao lado da mãe, a afagá-la, a acalmá-la, e nem sequer olhava para a mulher. Afonso, nós poupamos durante 2 anos. A sua voz tremia. 2 anos. Privamo-nos de tudo. Eu não comprei roupa nova. Não fomos de férias. Ele finalmente virou-se para ela. O rosto frio, estranho.
O carro pode esperar. A mãe é mais importante do que qualquer carro. Madalena ficou paralisada. Aquelas palavras soaram como uma sentença. Ou seja, a tua mãe é mais importante do que a nossa família? Não distorças as coisas. Não se trata disso. Então trata-se de quê? De que ela estará sempre em primeiro lugar? De que lhe daremos sempre tudo o que ganharmos? Madalena, chega. O Afonso elevou a voz. A minha mãe criou-me sozinha. Deu a vida por mim. E agora é meu dever cuidar dela e de mim. De nós? Isso não é teu dever? Tu és adulta, independente. Ela é uma mulher idosa que precisa de ajuda. Ela não é idosa, tem 55 anos. É saudável, trabalha. Asra ou Helena soluçou mais alto. O Afonso cerrou os maxilares. Pronto, acabou. Não quero ouvir mais nada. Mas temos de discutir isto. Não há nada a discutir. Eu tomei a minha decisão. Vamos ajudar a mãe com as obras. Madalena sentiu um arrepio na espinha. Ou seja, a minha opinião não conta. Conta, mas não nesta questão. Ela não conseguia acreditar no que estava a ouvir. Madalena olhou para o marido, para aquele homem com quem viveu 5 anos, com quem se casou, a quem amou, e não o reconhecia. Tu és um completo menino da mamã. Ela não gritou, apenas disse em voz baixa, quase resignada. O Afonso ficou roxo. Asra, Helena ofegou. O que é que tu disseste? Eu disse que és um menino da mamã. Não consegues separar-te dela nem por um passo. Estás disposto a dar-lhe tudo o que temos, só para que ela fique contente. E o que eu sinto, o que eu quero, não te interessa. Como te atreves a falar assim da minha mãe? Eu não estou a falar da tua mãe. Estou a falar de ti. De como tu não vês que ela te manipula, que ela te enrola. Ela não manipula. Ela simplesmente precisa de ajuda. Ela não precisa. Ela usa. É uma sanguessuga que nos suga todas as forças. Todo o dinheiro. Toda a vida. Madalena não teve tempo de acabar a frase. O Afonso agarrou nas chaves do carro do Gonçalo, que tinha pedido emprestado por um dia, meteu-as no bolso, virou-se e dirigiu-se para a saída. Afonso, espera. Ele não se virou. Foi para o hall de entrada. Começou a vestir o casaco. Asra. Helena apressou-se a juntar os seus catálogos. Meteu-os na pasta. Afonsozinho, vou contigo. Sim, mãe. Vamos para tua casa. Madalena correu para o hall de entrada. Afonso, não faças isso. Vamos falar com calma. Ele virou-se. O rosto imóvel, os olhos frios. Falamos quando pedires desculpa à minha mãe de joelhos. O quê? O que ouviste? Tu ofendeste-a, chamaste-lhe sanguessuga e manipuladora. Ou pedes desculpa, ou eu fico em casa da mãe até tu te arrependeres. Não podes simplesmente ir-te embora assim. Claro que posso. Ele abriu a porta. Asra. Helena passou apressadamente por Madalena, sem olhar para ela. O Afonso demorou-se no limiar e devolve os cartões. Que cartões? Todos os nossos cartões bancários. Estão na tua mala, eu sei. Damos. Madalena olhou para ele, confusa. Para quê? Porque não quero que gastes o nosso dinheiro enquanto não resolvermos esta questão. É o nosso dinheiro em comum. Então fica comigo. Assim fico mais descansado. Dá-me os cartões. Madalena foi ao quarto, tirou a carteira da mala. Lá dentro estavam 3 cartões. 2 do Afonso e um conjunto, onde juntavam as poupanças para o carro. Voltou, estendeu-os ao marido. Ele pegou neles, meteu-os no bolso. E o dinheiro vivo? Onde está? Que dinheiro vivo? Aquele que está escondido, no livro, na prateleira. Pensas que eu não sei? Madalena sentiu a respiração faltar-lhe. O dinheiro escondido. Guardava lá 1.000 euros para uma emergência. Dinheiro que tinha poupado aos poucos do seu próprio salário. Esse dinheiro é meu. É nosso. Dá. Mu. Afonso. Estás a falar a sério? Muito. Ela queria recusar, queria mandar, lupaciar, bater com a porta, fechar-se no quarto, mas algo no seu olhar, naquela certeza gélida, fê-la obedecer. Madalena foi ao quarto, tirou um envelope com dinheiro de um livro. Voltou e entregou-lhe. O Afonso contou as notas. Acenou. Está bem. Vou viver com a mãe. Pensa nisso. Vais perceber que não tinhas razão. Liga-me. Ele saiu. A porta fechou-se. Madalena ficou de pé no hall de entrada, a olhar para a porta fechada. Sentia-se vazia por dentro.
Foi para a cozinha, sentou-se à mesa. O estofado tinha arrefecido. Os pratos da sogra e do Afonso estavam quase intactos. Madalena ficou sentada em silêncio, a tentar processar o que tinha acontecido. O marido tinha ido embora, levado todo o dinheiro, feito um ultimato. Ou pedes desculpa, ou fica sozinha. O primeiro impulso: pegar no telemóvel, ligar-lhe, pedir-lhe para voltar, mas ela cerrou os dedos, contendo-se. Não, agora não. Precisava de pensar. Levantou-se. Começou a arrumar a mesa. Lavou a louça mecanicamente, limpou a mesa. Depois foi para o quarto. Deitou-se na cama, a olhar para o teto, a repassar os acontecimentos da noite na sua cabeça, a lembrar-se das palavras da sogra, do olhar frio do Afonso, das suas palavras. A mãe é mais importante do que qualquer carro. Depois lembrou-se de como tudo começou. De como, há 5 anos, era feliz. O Afonso era atencioso, carinhoso, oferecia-lhe flores, fazia-lhe elogios, fazia planos, e depois apareceu a Sara, Helena. Ou melhor, ela sempre existiu, mas gradualmente começou a ocupar cada vez mais espaço na vida deles. Primeiro eram pequenas coisas, telefonemas à noite para saber como estavam, o que tinham comido, se o Afonso não estava doente. Depois, visitas uma vez por semana, depois 2, depois quase todos os dias. Depois as chaves, depois o dinheiro, e agora, as obras por conta deles. Madalena fechou os olhos. Não, ela não tinha culpa, apenas tentou proteger a sua família, os seus planos, o seu futuro. Mas o Afonso não a ouviu. Ele escolheu a mãe. Ficou assim deitada até a meia-noite, depois levantou-se, ligou o portátil, sentou-se à secretária, abriu uma pasta com documentos. Lá estavam guardadas cópias de todos os papéis importantes. Certidão de casamento, contratos, extratos. Madalena começou a folhear. Procurava algo, sem saber ainda o que. Apenas olhava, lia, tentava encontrar uma pista, e de repente, deparou-se com o contrato de doação. Aquele mesmo que tinham feito há 3 anos, quando a Sara, Helena, passou o seu apartamento para o nome do filho. Madalena lembrava-se daquele dia. A sogra apareceu preocupada. Disse que tinha medo que lhe acontecesse alguma coisa, que o seu ex-marido aparecesse e tentasse reclamar a casa. O Afonso na altura acalmou-a, disse que nada iria acontecer. Mas a Sara, Helena insistiu. Passa para o teu nome, fico mais descansada. O Afonso concordou. Foram ao notário, fizeram a doação. O apartamento tornou-se propriedade do Afonso, e a mãe ficou lá apenas a viver. Sem quaisquer contratos, sem quaisquer papéis, apenas vive lá. E pronto. Madalena na altura achou estranho. Parecia-lhe esquisito. Para que privar-se da sua própria casa? Mas ficou calada, decidiu que era um assunto de família deles. E agora, a olhar para aquele contrato, de repente percebeu. O apartamento foi registrado em nome do Afonso durante o casamento. Isso significa que, por lei, é um bem comum do casal. Abriu o navegador, começou a pesquisar informação, leu artigos, fóruns, consultas de advogados. Quanto mais lia, mais claro se tornava. Se um apartamento é registrado em nome de um dos cônjuges durante o casamento, é considerado propriedade conjunta. Se divorciarem, o apartamento pode ser dividido ou pode-se receber uma compensação. E se o cônjuge decidir vender ou doar o apartamento sem o consentimento do outro, o negócio pode ser contestado. Madalena recostou-se na cadeira. Então, formalmente, o apartamento da Sra. Helena também era o seu apartamento. A ideia era louca, absurda, mas por alguma razão não a largava. Madalena voltou a debruçar-se sobre o portátil. Continuou a ler. Descobriu que um cônjuge pode reclamar a sua parte mesmo em caso de doação, se provar que foram investidos fundos comuns nesse bem. E foram investidos. Durante 2 anos, o Afonso deu à mãe metade do seu salário. Esse dinheiro foi, entre outras coisas, para a manutenção do apartamento, para as contas, para pequenas reparações. Seria isso considerado um investimento? Madalena não era advogada, mas a lógica dizia-lhe que sim. Levantou-se, andou pelo quarto. Os pensamentos estavam confusos. Ela não queria dividir o apartamento da sogra, não queria escândalos, discussões, acertos de contas. Queria apenas que o Afonso voltasse, que tudo voltasse a ser como antes. Mas como antes já não seria.
Ela percebia isso. Madalena voltou para o portátil, abriu uma rede social, encontrou o perfil do Tomás. Tinham estudado juntos na universidade, depois perderam o contacto e há alguns anos encontraram-se por acaso na rua. O Tomás tinha se tornado agente imobiliário, trabalhava numa grande agência, trocaram contactos, às vezes trocavam mensagens. Madalena olhou para o relógio, 1 da manhã. Escrever agora era estúpido. Fechou o portátil, foi dormir. Amanhã começou com uma chamada. Madalena acordou com o toque estridente do telemóvel, procurou-o na mesa de cabeceira, olhou para o ecrã. Afonso. Atendeu. Alô, o que é que estás a fazer? A voz do marido era aguda, quase esganiçada. O quê? Do que é que estás a falar? Estão a tentar tirar-nos o apartamento a mim e à mãe. Madalena sentou-se na cama. O coração começou a bater mais depressa. O que é que estás a dizer? Os agentes imobiliários estão a ligar. Dizem que o apartamento está à venda. Isto é obra tua, não é? Afonso, não percebo do que estás a falar. Não te faças de parva. O anúncio está em todos os sites. Com o meu número de telemóvel. Com fotografias do apartamento. Quem é que fez isto, senão tu? Madalena franziu a testa. Um anúncio? Que anúncio? Ela não tinha publicado nada. Afonso, eu a sério que não sei do que se trata. Não publiquei nada. Estás a mentir. A mãe está em pânico. Os agentes ligam uns atrás dos outros. Um até já cá veio. Esteve à porta. O que é que tu planeias? Não planeio nada. Talvez seja um engano. Talvez alguém tenha trocado os números. Madalena, para. Eu sei que foste tu. E exijo que tires imediatamente esse anúncio, senão. Senão o quê? Senão peço o divórcio. Fez-se uma pausa. Madalena apertou o telemóvel. Está bem, pede. Ela desligou a chamada. Sentou-se na cama, a olhar para a parede. As mãos tremiam-lhe. O que está a acontecer? Quem poderia ter publicado o anúncio? Depois, ocorreu-lhe. Ontem à noite, ela esteve a ler sobre partilha de bens, a procurar informação. Será que alguém lhe invadiu a conta ou... Não? Ela não fez nada, não publicou nada. É um engano qualquer. O telemóvel voltou a tocar. Afonso. Madalena rejeitou a chamada. Depois desligou o som, pousou o telemóvel na mesa de cabeceira. Precisava de perceber, de entender o que se passava. Levantou-se, vestiu-se, lavou a cara, ligou o portátil, abriu os sites de anúncios de venda de imóveis. Encontrou rapidamente. O anúncio estava mesmo lá. Apartamento T2. A morada era a mesma onde Asra, Helena vivia. O preço, um pouco abaixo do valor de mercado. O telemóvel do Afonso. Fotografias do apartamento, e de boa qualidade, claramente não tiradas com um telemóvel. Madalena sentiu um arrepio. Quem fez isto? E mais importante, por quê? Madalena ficou muito tempo sentada em frente ao ecrã do portátil, a olhar para o anúncio. As fotografias eram de excelente qualidade. A sala de estar com o sofá de canto, o quarto com o roupeiro maciço, a cozinha com o frigorífico novo. Ela reconhecia aquele apartamento. Já lá tinha estado centenas de vezes. E aquelas fotos? Foram tiradas há alguns meses. Quando Asra Helena pediu ao Afonso para fotografar a casa para um seguro qualquer. Madalena lembrava-se daquele dia. O Afonso andou pelo apartamento com o telemóvel, a fotografar todos os cantos, depois passou as fotos para o seu computador. E ela fez cópias de todos os ficheiros importantes do portátil dele, quando ele lhe pediu ajuda para reinstalar o sistema. Na altura, guardou tudo numa pendrive e depois passou para o seu computador, para o caso de ser preciso. Portanto, as fotografias ela tinha. Mas ela não publicou o anúncio. Ou publicou, Madalena tentou lembrar-se da noite anterior. Depois da saída do Afonso, ela esteve ao computador, a ler sobre partilha de bens, a analisar documentos. Depois encontrou o contrato de doação. Depois pensou que o apartamento agora era formalmente considerado um bem comum. Depois ela parece que não fez mais nada, simplesmente foi dormir. Mas será que, num estado de estresse, ela poderia ter feito algo e não se lembrar? Não, é impossível. Ela lembrar-se-ia. O telemóvel voltou a vibrar. Madalena olhou para o ecrã. 5 chamadas não atendidas do Afonso, 3 de números desconhecidos. Desbloqueou o telemóvel, abriu as mensagens. O Afonso escrevia em frases curtas e zangadas.
És louca. Tira o anúncio, ou vais arrepender-te. A mãe está no hospital por tua causa. Madalena fez uma careta. No hospital, provavelmente mais uma manipulação. A Sara, Helena gostava de se fazer de vítima quando algo não corria como ela queria. Mas depois chegou uma mensagem de um número desconhecido. Boa tarde. Ligo por causa do anúncio de venda do apartamento. Posso ir ver hoje? Madalena sentiu um arrepio. Então o anúncio estava mesmo online. E as pessoas estavam a ligar. Pessoas reais, que queriam comprar o apartamento. Voltou a abrir o site, examinou o anúncio atentamente. Embaixo dizia: publicado por Afonso Almeida, o seu marido com o telemóvel dele. Mas ele não publicou. Ele nem sequer sabia que isso era possível. Ou sabia? Madalena franziu a testa. E se fosse um erro do sistema? Uma falha? Ou alguém que invadiu a conta do Afonso? Abriu o e-mail, encontrou a mensagem com as passwords que o Afonso lhe tinha enviado há muito tempo, para o caso de ser preciso. Entrou na conta dele num dos sites de anúncios, e exatamente, lá estava o anúncio de venda do apartamento. Publicado na noite anterior, às 11h30. Madalena recostou-se na cadeira. 11h30. A essa hora, ela estava ao computador, mas não publicou nada. Com toda a certeza, nada. E se simplesmente apagasse o anúncio, atribuísse a culpa a um erro, a uma invasão, a qualquer coisa e esquecesse? Mas algo a impedia. Um sentimento vago de que aquilo era um sinal, uma oportunidade, uma possibilidade de mudar o jogo. Madalena levantou-se, andou pelo quarto, com os pensamentos confusos. Por um lado, a lógica dizia-lhe: tens de apagar o anúncio, ligar ao Afonso, explicar tudo, dizer que foi um mal-entendido, pedir desculpa se for preciso, voltar a pôr tudo nos eixos. Por outro lado, uma onda de fúria fria crescia dentro dela. Por que é que ela tinha de pedir desculpa? Por que é que ela tinha de aparar as arestas quando foi ela a humilhada, roubada, culpabilizada? O Afonso foi-se embora, levou todo o dinheiro, impôs a condição de ela pedir desculpa de joelhos à mãe dele, e agora ainda ameaça com o divórcio. Talvez estivesse na hora de lhe mostrar que ela não era indefesa, que não era submissa, que também tinha trunfos na manga. Madalena voltou para o portátil. Abriu o contacto do Tomás na rede social, escreveu: Olá, podes falar agora? Preciso de uma consulta urgente. A resposta chegou em poucos minutos. Olá, Madalena. Claro que posso. Liga-me. Ela marcou o número dele. O Tomás atendeu ao segundo toque. Madalena. Olá. O que se passou? Olá, Tomás. Desculpa incomodar-te no fim de semana. Tenho uma situação estranha. Conta lá. Madalena resumiu a situação. A discussão com o marido, a sua saída, a exigência de dar o dinheiro para as obras da sogra, a sua própria pesquisa de informação na noite anterior, e depois a chamada matinal do Afonso e o anúncio de venda do apartamento, que ela supostamente não publicou. O Tomás ficou em silêncio a ouvir, depois assobiou. Uau! E tu não publicaste mesmo? Não me lembro, sinceramente. Acho que não. Mas eu estava sob estresse. Talvez tenha feito algo por instinto. Percebo. Olha. E tu sabes que esse apartamento é formalmente considerado um bem comum do casal? Sim. Li sobre isso ontem. Então percebes que tens direito a uma parte dele em caso de divórcio? Percebo. Mas não quero dividir o apartamento da minha sogra. É a casa dela. Madalena, foi o filho dela que lhe tirou a casa quando a passou para o nome dele. Formalmente, ela não é ninguém lá, apenas uma moradora sem direitos. Mas a ideia foi dela. Pode ser. Mas legalmente o apartamento pertence ao teu marido, e portanto, a ti também. E se quiseres, podes exigir a tua parte. Madalena ficou em silêncio. O Tomás continuou. Olha, não sei quem publicou o anúncio. Talvez tenha sido tu, talvez outra pessoa. Mas sabes o que eu acho? É uma excelente ideia. Em que sentido? No sentido em que agora podes usar esta situação. Deixa-os pensar que o apartamento está mesmo à venda. Deixa os agentes imobiliários ligarem. Deixa os compradores aparecerem. Isso vai criar pressão. Eles vão ficar com medo, vão entrar em pânico, e aí poderás impor as tuas condições. Que condições? Quaisquer. Devolver o dinheiro, parar de patrocinar a sogra, tirar-lhe as chaves do vosso apartamento. O que quiseres. Agora tens um trunfo na mão. Madalena mordeu o lábio. Mas isso é manipulação.
E o que eles te têm feito há 5 anos não é manipulação. Madalena, conheço-te há muito tempo. És uma boa pessoa, simpática, prestável. Mas a bondade é muitas vezes confundida com fraqueza. Está na hora de mostrares que não és um capacho. Não sei. Ouve. Eu posso ajudar-te a publicar mais alguns anúncios noutros sites, a indicar o telemóvel do Afonso. Fazer com que as chamadas sejam muitas, muitas mesmo. Para que eles percebam que estás a falar a sério, Tomás. Mas isso é uma mentira. Não, é pressão. Não vais vender o apartamento a sério. Apenas crias a aparência. E depois, quando eles estiverem assustados, tiras os anúncios, mas eles já estarão dispostos a ceder. Madalena fechou os olhos. Dentro dela, lutavam 2 sentimentos: medo e raiva. Medo de estar a fazer algo errado, de estar a exagerar, e raiva do Afonso, da Sra. Helena, de toda aquela situação. Está bem, exalou ela. Vamos tentar. Excelente. Manda-me as fotografias do apartamento, os dados. Eu trato de tudo. Hoje à noite, os anúncios estarão em todo o lado. E mais uma coisa. O quê? Vou enviar-te o contacto de um conhecido meu. Ele faz consultoria jurídica. Pede-lhe para redigir uma carta para o teu marido, uma carta oficial a exigir a devolução dos fundos comuns e a avisar sobre a partilha de bens. Preciso de um advogado? Não. Apenas de alguém que saiba redigir este tipo de cartas. Parecem sérias, assustam. O Afonso vai receber, lá e perceber que não estás a brincar. Madalena acenou, embora o Tomás não a visse. Está bem, obrigada, de nada. Força, Madalena, estás a fazer o que é certo. Despediram-se. Madalena pousou o telemóvel. Sentou-se, a olhar para a parede. Tinha acabado de concordar com algo que lhe parecia uma loucura. Mas, por alguma razão, já não sentia medo. Apenas uma determinação fria. 1 hora depois, o Tomás enviou os links para os anúncios. Madalena abriu-os um a um. O apartamento da sogra estava agora em 5 grandes portais imobiliários. Em todos eles, o telemóvel do Afonso, as fotografias, o preço ligeiramente abaixo do mercado. Madalena imaginou o telemóvel do marido a tocar. Ele a atender, a ouvir mais uma pergunta sobre visitar o apartamento, a começar a ficar nervoso, a explicar que era um engano. Depois, chegou uma mensagem do Tomás. O contacto do meu conhecido chama-se Sérgio. Manda-lhe uma mensagem. Ele ajuda-te com a carta. Madalena adicionou o Sérgio aos seus contactos, escreveu-lhe, explicou a situação. O Sérgio respondeu rapidamente. Entendido. Preparo a carta hoje. Ao final da tarde envio-te por e-mail. Imprimes e envias ao teu marido por correio registrado. Ou podes simplesmente reencaminhar por e-mail, se tiveres o dele. Tenho. Madalena escreveu o endereço de e-mail do Afonso. Ótimo. Então ao final da tarde estará tudo pronto. Madalena exalou. Parecia que o plano começava a tomar forma. Os anúncios criariam pressão. A carta assustaria. E depois? Depois, ela veria como o Afonso reagiria. O dia arrastou-se penosamente. Madalena tentou fazer as tarefas domésticas, mas os seus pensamentos voltavam sempre para o telemóvel, para os anúncios, para o que estaria a acontecer em casa da Sra. Helena. Por volta das 3 da tarde, recebeu uma mensagem de um número desconhecido. Boa tarde. Sou agente imobiliário. Vi o vosso anúncio. Tenho um cliente a quem este apartamento serviria. Podemos ir ver hoje? Madalena não respondeu. Depois, chegou outra. Bom dia. Estou interessado no apartamento na Rua das Flores. Quando posso ir ver? E diga-me, o preço é negociável? Madalena imaginou o Afonso a ler estas mensagens, a começar a perceber que não era uma brincadeira, nem uma coincidência, que alguém tinha mesmo posto o apartamento à venda. À noite, chegou a carta do Sérgio. Madalena abriu o anexo, leu. A carta estava redigida de forma seca, oficial. Dizia que Madalena Souza, esposa de Afonso Almeida, exigia a devolução dos bens monetários conjugais, incluindo cartões bancários e dinheiro vivo, retirados sem o seu consentimento. Em caso de recusa, ela reservava-se o direito de recorrer a tribunal para exigir a partilha dos bens comuns, incluindo o apartamento na Rua das Flores, casa número tal, pertencente a Afonso Almeida com base num contrato de doação formalizado durante o casamento. No final, havia algumas referências a artigos da lei, datas,
Uma assinatura. Madalena releu a carta 2 vezes. Parecia assustadora. Séria. Como se por trás dela estivesse realmente um especialista experiente, pronto a levar o caso a tribunal. Copiou o texto, colou-o num e-mail para o Afonso, hesitou alguns minutos a olhar para o botão de enviar, depois clicou. A mensagem foi enviada. Madalena fechou o portátil, levantou-se, andou pelo quarto. O coração batia-lhe depressa. As mãos tremiam-lhe. Tinha o feito. Tinha acionado um mecanismo que agora seguiria o seu próprio curso. O telemóvel tocou. Afonso. Madalena pegou no telemóvel, mas não atendeu. Apenas ficou a ver o nome do marido a piscar no ecrã. Depois, a chamada foi interrompida. 1 minuto depois, chegou uma mensagem. Vais pagar por isto. A mãe já está a falar com um advogado. Vais arrepender-te. Madalena sorriu. Um advogado. Asra. Helena sempre gostou de assustar com advogados, procuradores, tribunais, mas na prática nunca fazia nada. Depois, o telefone de casa tocou. Madalena atendeu. Do outro lado, a voz chorosa da sogra. Madalena, minha querida, o que é que se passa? O Afonso diz que queres vender o meu apartamento? Mas este é o meu apartamento. Onde é que eu vou viver? Será? Helena, este não é o seu apartamento. Legalmente, pertence ao Afonso e, portanto, a mim também. Mas eu vivo aqui a vida toda. Devia ter pensado nisso quando passou para o nome do seu filho. Madalena, por favor, não faças isso. Eu não sou tua inimiga. Só queria ajuda com as obras. E eu só quero que o meu marido devolva o nosso dinheiro e pare de dançar ao som da sua música. Madalena, minha querida. Adeus, Ciara. Helena. Madalena desligou o telefone. As mãos já não lhe tremiam. Sentia um frio por dentro, calmo, calculista. Foi para a cozinha, pôs a chaleira ao lume, pegou numa chávena, fez um chá, sentou-se à janela, a olhar para a cidade ao anoitecer. Algures por ali, na zona da Rua das Flores, estavam agora o Afonso e a sua mãe, a ler os anúncios, a ler a carta, a fazer telefonemas, a tentar perceber o que fazer. E ela estava ali, a beber o seu chá. E pela primeira vez em 5 anos, sentia que controlava a situação. O telemóvel tocou novamente. Desta vez, um número desconhecido. Madalena atendeu. Alô. Boa tarde. Da agência imobiliária Horizonte. Vimos o vosso anúncio de venda do apartamento. Temos um cliente disposto a comprar em breve. Podemos ir amanhã para uma visita? Madalena ficou em silêncio por um momento. Depois disse calmamente. Por favor, contacte o proprietário. O telemóvel dele está no anúncio. Nós ligamos. Mas ele diz que é um engano. Então, por favor, confirme com ele novamente. Obrigada. Ela desligou, sorriu. O Afonso devia estar a ficar louco com estas chamadas. Passou mais 1 hora. Madalena acabou de jantar, lavou a louça, deitou-se no sofá com um livro. Não conseguia ler, os pensamentos voltavam constantemente ao que estava a acontecer. Mas ela aguentou-se. Não cedeu à tentação de ligar ao Afonso, de saber como ele estava, que ele ligasse, que ele propusesse uma solução. Por volta das 10 da noite, tocaram a campainha. Madalena sobressaltou-se. Levantou-se. Foi ao olho mágico. À porta estava um homem desconhecido, de uns 40 anos, com um casaco escuro e uma pasta na mão. Quem é? Perguntou Madalena, sem abrir. Boa noite. Chamo-me Miguel. Sou agente imobiliário. Desculpe a visita tardia, mas tentei ligar para o proprietário do apartamento na Rua das Flores. Ele não atende. Decidi vir à morada indicada no anúncio como contacto. É a D. Madalena Souza. Madalena ficou confusa. Como é que ele sabia a sua morada? De onde tem a minha morada? Está indicada num dos anúncios como contacto adicional. Madalena franziu a testa. O Tomás provavelmente, ou o Sérgio, não importava. Não o posso ajudar agora. Contacte o proprietário. Compreenda. O meu cliente está muito interessado. Está disposto a dar um sinal agora mesmo, mas precisa de ver o apartamento. Não posso organizar uma visita. O apartamento fica noutra morada, e o proprietário não vive lá. Então, por favor, dê-me o número do proprietário. Está no anúncio, mas ele não atende. Então significa que não quer vender. Adeus. Madalena afastou-se da porta. O agente imobiliário tocou mais uma vez.
Depois, aparentemente, foi-se embora. Ela voltou para o quarto, deitou-se no sofá. A situação estava a sair do controlo. Os agentes imobiliários começaram a aparecer não só em casa da Seara Helena, mas também na dela. Isso significava que os anúncios estavam feitos de forma a indicar ambas as moradas. Isso aumentava a pressão, mas também criava um risco. Madalena pegou no telemóvel e escreveu ao Tomás. Veio cá um agente imobiliário. De onde é que ele tem a minha morada? O Tomás respondeu em 5 minutos. Desculpa, eu indiquei como contacto adicional. Pensei que intensificaria o efeito. Se for inconveniente, posso remover. Remove, por favor. Ok, faço-o já. Madalena pousou o telemóvel, fechou os olhos. Estava cansada. Moralmente, fisicamente, mas era tarde demais para recuar. A manhã seguinte começou com uma chamada do Afonso. Desta vez, Madalena decidiu atender. Alô, o que é que estás a fazer? A voz do marido estava à beira de um colapso. Estão a tentar tirar-nos o apartamento a mim e a mãe. Madalena sentou-se na cama, encostada à parede. Ninguém está a tirar nada, Afonso. Como não estão a tirar? Os anúncios estão em todos os sites. Os agentes imobiliários ligam de 10 em 10 minutos. Um até veio à casa da mãe. Esteve à porta, a dizer que queria ver o apartamento. A mãe está em choque. Ela não percebe o que se está a passar. O que se está a passar é o que devia ter acontecido há muito tempo. Do que é que estás a falar? Do facto de que o apartamento da tua mãe é agora nosso bem comum. Tu registraste-o em teu nome durante o casamento, o que significa que eu tenho direito à metade. Se não devolveres o nosso dinheiro, eu peço a partilha. Enlouqueceste? Este é o apartamento da minha mãe. Não, é o teu apartamento. E tu és meu marido. Portanto, é o nosso apartamento. O Afonso ficou em silêncio. Madalena ouvia a sua respiração pesada. Madalena, não podes fazer isso. Posso e farei. Se não devolveres os cartões e o dinheiro. Mas esse dinheiro é para as obras da mãe. E eu preciso dele para viver, para a nossa vida, para o carro para o qual poupamos durante 2 anos, para o futuro que tu traíste pela tua mãe. Eu não traí nada. Traíste. Tu escolheste-a. Levaste o nosso dinheiro e foste para a casa dela. Fizeste um ultimato para eu pedir desculpa de joelhos. Pensavas que eu ia ter medo, que ia a correr, que ia implorar para voltares. Eu pensei que te ias arrepender. Eu arrependi-me. Só que não da forma como esperavas. De novo, silêncio. Depois, o Afonso disse, mais baixo, Madalena, vamos falar com calma. Sem estes anúncios, sem ameaças. Vem à casa da mãe. Discutimos tudo. Não. Por quê? Porque estou farta de discutir. Há 5 anos que discuto, explico, peço, e nada muda. Agora, eu ajo. Não tens o direito de vender o apartamento sem o meu consentimento. E eu não estou a vender. Apenas estou a mostrar que posso, que tenho formas de pressão. E se não devolveres o dinheiro, vou usá-las. Madalena, a mãe está em pânico. Não dormiu a noite toda. Tem medo que a despejem. Que tenha medo. Talvez assim perceba que as manipulações têm consequências. Ela não manipula. Manipula. Sempre manipulou. E tu ias cegamente na conversa dela. Mas agora o jogo mudou. Afonso. Ele ficou em silêncio. Madalena sentiu uma sensação estranha a crescer dentro de si. Não era alegria, nem raiva, mas uma satisfação fria. Ela controlava a situação, pela primeira vez em anos. O que é que tu queres? Perguntou finalmente o Afonso. Quero que devolvas todos os cartões e o dinheiro, que tires à tua mãe as chaves do nosso apartamento, que pares de lhe dar metade do teu salário sem discutires comigo, que o nosso orçamento familiar seja comum e que todas as despesas sejam decididas em conjunto. Isso é impossível. Então eu peço a partilha de bens, e o apartamento da tua mãe será vendido, e dividiremos o dinheiro a meias. Não te atreves. Atrevo-me. Já tenho todos os documentos. O contrato de doação, os extratos, a prova de que o apartamento foi registrado durante o casamento. Está tudo pronto. O Afonso engasgou-se de indignação. Ao fundo, ouviu-se a voz da Sara Helena. Ela lamentava-se de qualquer coisa. Chorava. Estás a ouvir? A minha mãe está a chorar por tua causa. Estou a ouvir, e lamento, mas a escolha é tua. Afonso. Ou devolves o dinheiro e estabeleces limites,
Ou eu vou até ao fim. Estás a destruir a nossa família. Não, foste tu que a destruíste quando puseste a tua mãe acima da tua mulher. Madalena desligou. As mãos tremiam-lhe, mas não de medo, mas de tensão. Levantou-se. Andou pelo quarto. Sentia um peso na alma. Afinal, estava a ameaçar, a pressionar, a usar métodos que sempre considerou indignos. Mas que outra opção tinha? Continuar calada? Aguentar? Resignar-se? Não. Já chegava. Vestiu-se. Saiu à rua. Deu um passeio pelo parque. Respirou ar fresco. Tentou pôr as ideias em ordem. Na hora do almoço, voltou para casa, preparou algo leve. Comeu. O telemóvel permaneceu em silêncio. Nem o Afonso, nem Asra. Helena voltaram a ligar. Madalena pensou que talvez tivessem decidido ignorar as suas ameaças ou que estivessem à procura de um advogado para apresentar uma queixa. Mas, ao final da tarde, recebeu uma mensagem do Tomás. Madalena, algum agente imobiliário ligou-te? Um colega meu disse que o apartamento na Rua das Flores foi retirado da venda. Alguém contactou a administração dos sites e pediu para remover o anúncio. Madalena franziu a testa, respondeu: Eu não removi. Talvez o Afonso. É possível. Mas para isso precisa de acesso às contas dele ou de uma declaração do proprietário. Madalena ficou a pensar. O Afonso poderia ter recuperado o acesso às contas se percebesse que tinham sido invadidas, ou ter escrito para o apoio dos sites a explicar a situação. Isso significava que a pressão estava a diminuir, que ele estava a começar a agir. Era preciso intensificar. Madalena abriu o portátil, foi ao e-mail, escreveu ao Sérgio. Podemos ter outra carta, mais dura, com prazos concretos? O Sérgio respondeu rapidamente. Claro. O que queres que diga exatamente? Quero que diga. Se no prazo de 3 dias o dinheiro e os cartões não forem devolvidos, avançarei com o pedido de partilha e que seja indicado um valor específico de compensação pela minha parte do apartamento. Entendido. Preparo já. Meia hora depois a carta chegou. Madalena leu, acenou. Era ainda mais oficial, com datas precisas, valores, referências. Parecia que por trás dela estava realmente uma equipa de especialistas. Enviou ao Afonso, depois escreveu ao Tomás. Podes publicar o anúncio novamente nos mesmos sites? Posso, mas se o Afonso o remover outra vez, então publico outra vez. Que ele perceba que não vou desistir. Ok, a tratar disso. Ao final da tarde, os anúncios estavam novamente em todas as plataformas. Madalena verificou. Sim, estava tudo lá. O telemóvel do Afonso, as fotografias, o preço. Deitou-se tarde, mas dormiu mal. Teve sonhos estranhos. Asra, Helena estava à porta do apartamento deles, a tentar entrar, a gritar. O Afonso estava sentado à mesa, silencioso, com um olhar vazio, e ela própria corria para algum lado, mas os pés enterravam-se, como se estivesse num pântano. Acordou cedo com uma dor de cabeça, tomou um comprimido, bebeu um café, ligou o telemóvel. 10 chamadas não atendidas do Afonso, 5 de números desconhecidos. Abriu as mensagens. O Afonso escrevia: Tu ganhaste. Vem buscar o dinheiro. Madalena parou, releu a mensagem. Ganhou. Ele rendeu-se. Respondeu: Quando? Hoje. Vem à casa da mãe depois do almoço. Madalena ficou a pensar. Ir à toca da sogra. Onde seriam 2 contra 1? Não. Encontramo-nos em terreno neutro. Num café. O Afonso não respondeu imediatamente. Madalena esperou, a beber o café que já arrefecia. Depois chegou a resposta. Está bem. Às 3 da tarde no café, o ponto, na avenida. Ok. Madalena pousou o telemóvel. Então um encontro. Então, ele estava disposto a devolver o dinheiro. Mas e depois? Ele voltaria para casa? Algo mudaria? Ela não sabia, mas percebia uma coisa. Tinha feito o que tinha de ser feito. Mostrou que não era indefesa. Que tinha vontade. Que tinha força. E acontecesse o que acontecesse a seguir, ela já não seria a mesma Madalena submissa que se calava e aguentava. Eram 3 da tarde. Madalena saiu do autocarro 2 paragens antes da sua, decidindo caminhar um pouco. Precisava de organizar os pensamentos, de se preparar. Vestiu umas calças cinzentas escuras e uma blusa branca. Queria parecer confiante, profissional. Apanhou o cabelo num rabo de cavalo. Mínimo de maquilhagem.
Sem lágrimas, sem emoções. Apenas cálculo frio. O café, o ponto, ficava no rés do chão de um prédio antigo de tijolo, perto do centro. O local era movimentado, um lugar de passagem. Foi por isso que Madalena o escolheu. Não queria ficar a sós com o Afonso num canto sossegado, onde ele pudesse pressionar, manipular, levantar a voz. Ao entrar, Madalena olhou em volta. O Afonso já estava sentado a uma mesa junto à janela, sozinho, sem a mãe. Foi inesperado, mas agradável. Ele parecia exausto, com olheiras escuras, por barbear, a camisa amarrotada. À sua frente, uma chávena de café frio. Madalena aproximou-se, sentou-se à sua frente. O Afonso levantou os olhos para ela. Neles, lia-se uma mistura de cansaço e raiva mal disfarçada. Olá, disse ela, com a voz firme, sem emoção. Olá, acenou ele, cerrando os punhos sobre a mesa. Fez-se uma pausa. Madalena esperou. Não ia ser ela a começar. Não se ia justificar ou explicar. Que ele falasse. O Afonso pigarreou, tirou um envelope do bolso interior do casaco e pousou-o na mesa entre eles. Aqui está o dinheiro. Os 1.000 euros. Tudo o que levei. Madalena pegou no envelope, espreitou lá para dentro, as notas estavam lá, depois olhou para o marido, expectante. Os cartões. Ela estendeu a mão. O Afonso cerrou os dentes, meteu a mão no bolso, tirou 3 cartões bancários. Madalena pegou neles, guardou-os na mala juntamente com o envelope. Obrigada, disse ela, seca. Estás contente? O Afonso finalmente não aguentou. A voz tremeu-lhe de raiva contida. Conseguiste o que querias. A mãe não dormiu durante 2 dias. Chorou. Pensou que a iam despejar para a rua. Ninguém a ia despejar. Mas tu ameaçaste. Eu mostrei que tenho direito à metade do apartamento. É um facto, Afonso. Um facto jurídico. O apartamento foi registrado em teu nome durante o casamento. Portanto, é um bem comum do casal. Mas foi a minha mãe que me deu. Antes do nosso casamento, era dela. Deu-te durante o casamento, há 3 anos. Vê as datas no contrato de doação, se não acreditas. O Afonso ficou em silêncio, a cerrar os maxilares. Madalena viu uma veia a inchar-lhe na testa. Ele estava a tentar controlar-se, mas não estava a conseguir. Tu publicaste o anúncio. Os agentes imobiliários ligavam de 5 em 5 minutos. Um deles foi mesmo à casa da mãe. Esteve à porta, a dizer que queria ver o apartamento. A mãe abriu, pensou que era o canalizador, e era um estranho com papéis. Ela quase desmaiou. Madalena encolheu os ombros. Eu não publiquei o anúncio. Não mintas. Foste tu. Quem mais seria? Talvez alguém tenha invadido a tua conta. Talvez um erro do sistema. Não sei. Madalena. Para. Não sou idiota. Tu própria disseste ao telefone que estavas disposta a pedir a partilha. Estava. Mas não fui eu que publiquei o anúncio. Mas que diferença faz? O importante é que percebeste que eu não estou a brincar. O Afonso recostou-se bruscamente na cadeira. Tu mudaste, tornaste-te cruel. Não. Apenas deixei de ser conveniente. Deixei de me calar e aguentar. A minha mãe nunca te fez mal nenhum. Madalena sorriu. A sério? Ela entrava no nosso apartamento sem avisar, inspecionava o que eu cozinhava, como eu arrumava, quanto eu gastava. Ela sugou-nos metade do salário durante 5 anos, embora ela própria trabalhasse e tivesse uma reforma. Exigiu que dessemos as nossas poupanças para as obras dela, sem pedir a minha opinião. E tu estiveste sempre do lado dela. Ela é minha mãe, e eu sou tua mulher. Ou era, já não sei. O Afonso ficou em silêncio, passou a mão pelo rosto, suspirou pesadamente. Madalena, vamos. Vamos começar de novo. Percebi que exagerei. Devolvi o dinheiro. Vou tirar a mãe as chaves do nosso apartamento. Apenas para com esta guerra. Tira o anúncio, esquece a partilha. Voltamos para casa, vivemos como antes. Como antes. Madalena abanou a cabeça. Não, Afonso. Como antes não será. Porque antes eu não tinha direitos, e agora sei que me posso defender. O que é que tu queres? Quero que pares de dar à tua mãe metade do teu salário sem discutires comigo. Mas ela precisa de ajuda. Então que ela desista do ginásio, das idas semanais ao salão de beleza, das compras mensais de roupa nova. Eu vi os recibos dela, Afonso. Ela gasta mais do que ganha, porque sabe que tu vais sempre pagar o resto. O dinheiro é dela. Não, é nosso.
da família. E eu tenho o direito de ter uma palavra a dizer sobre como é distribuído. O Afonso ficou em silêncio, a olhar para a mesa. Madalena continuou. Se queres ajudar a tua mãe, ajuda. Mas com sensatez. 200 euros por mês para as contas e para a comida é normal. Isso eu compreendo. Mas não metade do salário, não pedidos constantes de dinheiro para obras, móveis, roupas. A tua mãe tem o seu próprio salário e a sua reforma. Que viva com isso. Ela habituou-se a um certo nível de vida. Então que trabalhe mais ou que poupe. Mas não à nossa custa. O Afonso cerrou os punhos. Queres que eu abandone a minha mãe? Não. Quero que escolhas as tuas prioridades. Ou és um marido, e então a tua família sou eu, ou és um filho, e então vive com a tua mãe. Mas conciliar os dois não vai dar. Eu já não aceito o papel secundário. Isso é um ultimato. Sim. O Afonso levantou-se, andou pela sala do café, voltou, sentou-se, apoiando os cotovelos na mesa. A mãe diz que tu me estás a manipular, que armaste tudo isto de propósito para nos separar. Madalena riu-se, um riso curto, sem alegria. Claro que ela diz isso, porque não quer admitir que foi ela que te manipulou a vida toda. Afonso, abre os olhos. Ela passou-te o apartamento para o teu nome não por medo do ex-marido. Fê-lo para te prender ainda mais. Para que te sentisses responsável, que sentisses que lhe devias. E funcionou. Durante 5 anos, deste-lhe metade do teu salário. Durante 5 anos, puseste os desejos dela acima dos nossos planos. Durante 5 anos, eu não fui ninguém na nossa família, porque todas as decisões eram tomadas por ela. Estás a exagerar. Não. Estou a descrever factos. O Afonso baixou a cabeça, ficou em silêncio por um longo tempo. Depois disse baixinho. Eu realmente não te queria magoar. Só que a mãe esteve sempre lá. Ela criou-me sozinha. Sinto que lhe devo. Tu não lhe deves nada, Afonso. Os pais criam os filhos não para depois exigirem o pagamento de uma dívida. É a escolha deles, a responsabilidade deles. Podes ser grato, podes ajudar, mas dentro de limites razoáveis. Não à custa da tua vida, da tua família. Ele levantou os olhos. E se eu não conseguir? Se não conseguir dizer-lhe que não? Madalena susteve o olhar dele. Então divorciamo-nos, e eu peço mesmo a partilha de bens, e o apartamento da tua mãe será vendido. Não por vingança, mas porque é o meu direito legal. Não te atreves. Atrevo-me. Já provei que sou capaz de muito. O Afonso voltou a ficar em silêncio. Madalena viu como as emoções lutavam nos seus olhos. Raiva, sim, mas também perplexidade. Ele estava habituado a que ela fosse dócil, maleável, que bastasse pressionar um pouco para ela ceder. Mas agora tudo tinha mudado. Está bem, disse ele finalmente. Vou tirar à mãe as chaves, vou dizer-lhe que já não lhe vou dar metade do salário, mas tu tiras o anúncio e esqueces a partilha. Eu não publiquei o anúncio, portanto não tenho nada para tirar. Mas se voltarem a aparecer, eu certifico-me de que são removidos. E esqueço a partilha se cumprires as tuas promessas. Cumprirei. Então volta para casa hoje à noite. O Afonso acenou, levantou-se, vestiu o casaco. Eu vou tentar falar com a mãe, explicar-lhe. Boa sorte. Ele saiu do café. Madalena ficou sentada, a olhar pela janela. Viu-o a caminhar pela rua, curvado, com as mãos nos bolsos, parecia derrotado, quebrado. Sentiu quase pena dele. Quase, mas depois lembrou-se de como ele lhe arrancou os cartões e o dinheiro, de como foi para a casa da mãe, de como lhe fez ultimatos, e a pena desapareceu. Acabou de beber o chá frio, pagou e saiu à rua. O dia estava claro, fresco. Madalena caminhou lentamente até a paragem, a pensar no que tinha acontecido. O Afonso voltaria? Manteria as suas promessas ou, dentro de uma semana, tudo voltaria ao mesmo? Ela não sabia, mas percebia uma coisa. Se ele voltasse a dançar ao som da música da mãe, ela não iria aguentar. Pediria o divórcio e levaria o caso até ao fim. À noite, por volta das 8, tocaram a campainha. Madalena abriu. No limiar, estava o Afonso com uma mala na mão. Parecia cansado, mas decidido. Olá, disse ele baixinho. Olá. Entra. Ele entrou, despiu-se, foi para o quarto, atirou a mala para o sofá. Madalena fechou a porta, foi para a cozinha. O Afonso seguiu-a. Falei com a mãe.
Começou ele, sentando-se à mesa. Tirei-lhe as chaves. Disse-lhe que já não lhe ia dar metade do salário. Ela chorou. Disse que eu a estava a trair, que tu me viraste contra ela. Madalena pôs uma chávena de chá à sua frente. Sentou-se. E o que é que tu respondeste? Disse que tenho a minha que tenho de pensar em nós, não só nela. Ela não percebeu? Ou não quis perceber? Mas eu insisti. Disse que lhe ia dar 200 euros por mês para as contas e para a comida. O resto, ela tem de se arranjar. Como é que ela reagiu? Disse que eu era um ingrato, que deu a vida por mim e que eu a trato assim. Depois calou-se. Virou-se. Eu vim-me embora. Madalena acenou, em silêncio, a beber o seu chá. O Afonso mexia nervosamente na borda de um guardanapo. Madalena, lamento mesmo que as coisas tenham chegado a este ponto. Não queria que chegássemos a ameaças, a anúncios, a tudo isto, mas chegamos. Porque tu não me ouviste durante 5 anos. Eu sei. Eu estava errado. Eu simplesmente. Eu simplesmente. Não via como a mãe manipulava. Parecia-me que ela precisava mesmo de ajuda. Ela precisa de atenção, não de dinheiro. E encontrou uma forma de a obter. Através de pedidos constantes, súplicas, queixas. Tornaste-te refém deste sistema. O Afonso baixou a cabeça. Talvez. Não talvez, com certeza. Ele levantou os olhos. E agora? Perdoas-me? Madalena ficou a pensar. Perdoar. Não tinha certeza se conseguia. Demasiada dor se tinha acumulado ao longo destes anos. Demasiadas mágoas, humilhações, palavras por dizer. Não sei, Afonso, o perdão não é uma coisa instantânea. É um processo. Tens de provar que mudaste, que as tuas palavras correspondem às tuas ações. Eu vou provar. Veremos. Ficaram sentados em silêncio, cada um imerso nos seus próprios pensamentos. Depois, o Afonso levantou-se, foi para o quarto. Madalena ficou na cozinha, a acabar o jantar. Sentia-se estranha, não alegre, mas também não pesada. Antes, vazia. Como depois de uma longa doença, quando a febre baixa, mas as forças ainda não voltaram. Ela percebia que o caminho pela frente era longo, que Azrá, Helena não se renderia tão facilmente, que haveria novas tentativas de manipulação, novas lágrimas, novas exigências. Mas agora, Madalena sabia que era capaz de resistir, que tinha a vontade e o direito de defender os seus limites. Passou uma semana. O Afonso portou-se de forma discreta, tentou ajudar em casa, não se atrasava no trabalho. Azrá Helena ligava-lhe todos os dias, mas as conversas eram curtas, tensas. Madalena não se metia, não controlava, apenas observava. Uma noite, enquanto jantavam, o Afonso disse: a mãe perguntou se podíamos ir lá à casa no domingo. Ela quer tentar fazer as pazes. Madalena levantou os olhos do prato. Queres que eu vá? Sim, se não te importares. Ela está disposta a pedir desculpa? O Afonso hesitou. Ela não falou em desculpas, apenas disse que queria falar. Madalena abanou a cabeça. Não, Afonso. Eu não vou enquanto ela não admitir que estava errada, enquanto não pedir desculpa pelos 5 anos de manipulação e intromissão na nossa vida. Mas ela nunca vai admitir. Então não vamos. O Afonso suspirou, mas não discutiu. Madalena via que lhe era difícil, que ele estava dividido entre a mulher e a mãe. Mas essa era a escolha dele, a sua responsabilidade. Passou mais um mês. Azrá Helena não ligou a Madalena, não tentou restabelecer o contato. O Afonso ia visitar, lá uma vez por semana, levava-lhe comida, ajudava com pequenas tarefas, mas já não lhe dava dinheiro para além dos 200 euros combinados. Um dia, ele voltou de casa da mãe sombrio. Madalena perguntou o que se tinha passado. Ela arranjou um trabalho a tempo parcial na mesma contabilidade onde trabalhava antes. Disse que, como eu a abandonei, ela tem de se desenrascar sozinha. Ótimo, isso significa que ela é capaz de se sustentar. Mas ela diz isso com ressentimento, como se a culpa fosse minha. Tu não tens culpa. Apenas deixaste de ser a sua galinha dos ovos de ouro. O Afonso fez uma careta, mas não contestou. Passado mais um mês, descobriu-se que Madalena estava grávida. O teste deu positivo numa manhã, quando sentiu um ligeiro enjoo e a menstruação atrasada. Madalena ficou muito tempo na casa de banho, a olhar para o teste, a tentar processar a notícia. Um filho dela e do Afonso.
numa altura em que a relação deles estava apenas a começar a recuperar, quando tudo ainda era frágil, instável. Saiu da casa de banho, foi para a cozinha. O Afonso estava sentado à mesa, a ler as notícias no telemóvel. Madalena pousou o teste em silêncio à sua frente. Ele levantou os olhos, olhou para os traços, o seu rosto alongou-se e depois abriu-se lentamente num sorriso. É a sério? É. O Afonso levantou-se de um salto, abraçou-a, apertou-a contra si. Madalena permaneceu imóvel, a sentir o seu calor, a sua alegria. Por dentro, sentia uma mistura de medo e esperança. Vou ser pai, sussurrou-lhe ele ao cabelo. Vou fazer tudo bem, prometo. Espero que sim, respondeu Madalena em voz baixa. O Afonso contou à mãe sobre a gravidez no dia seguinte. Asra, Helena reagiu com entusiasmo. Começou imediatamente a fazer planos sobre como ia ajudar com o neto, como ia lá à casa todos os dias, como deviam decorar o quarto do bebê, mas o Afonso interrompeu-a com cuidado. Mãe, nós damo-nos bem sozinhos. Claro que a tua ajuda será necessária, mas com moderação. Não queremos que te esforces demasiado. Asra, Helena ficou em silêncio. Depois disse secamente. Percebo. Então não precisam de mim. Precisamos, mãe. Mas não todos os dias e não de manhã à noite. Temos a nossa própria família, o nosso próprio ritmo de vida. A conversa terminou de forma tensa. Madalena, ao saber disto pelo Afonso, acenou com alívio. Fizeste bem. Conseguiste impor limites. Foi difícil. Ela ficou ofendida. Ela vai superar. Quando a Asra, Helena tentou pela primeira vez dar um conselho sobre a gravidez. Ligando diretamente a Madalena, esta respondeu educadamente, mas com firmeza. Obrigada, Asra. Helena, mas eu tenho um médico. Sigo as recomendações dele. Mas eu já tive filhos, eu sei. Tenho a certeza, mas cada gravidez é diferente. Obrigada pela sua preocupação. Madalena desligou, sem esperar por uma resposta. O Afonso, que estava sentado ao lado, olhou para ela com uma ligeira admiração. Tu lidas com isto melhor do que eu, porque eu não sinto culpa em relação a ela, e tu sentes. E isso é normal, mas não deixes que essa culpa te controle. Passaram-se 6 meses, a barriga de Madalena arredondou, ela entrou de licença de maternidade. O Afonso tornou-se atencioso, cuidadoso, carregava os sacos, preparava o jantar, fazia-lhe massagens nos pés. Asra, Helena aparecia raramente. Mantinha-se tensa, cautelosa. Tentou algumas vezes voltar ao seu estilo de comunicação anterior. Dar ordens, criticar. Mas Madalena interrompia-a sempre de forma suave, mas firme. Sara, Helena, aprecio a sua opinião, mas a decisão é minha. A sogra ofendia-se. Amuava, mas recuava. Madalena via que a mulher não se tinha conformado, apenas se tinha aquietado, mas agora isso não a assustava. Porque o equilíbrio de poder tinha mudado, porque Madalena já não estava em defesa. Uma noite, enquanto estavam sentados no sofá, o Afonso abraçou a mulher, pousou a mão na sua barriga. Sabes, estava a pensar. Se for uma menina, podíamos chamar-lhe Esperança. Se for uma menina, Madalena sorriu. E por que esperança? Porque tu devolveste-me a esperança em mim mesmo, na nossa família. Eu estava cego, e tu abriste-me os olhos. Madalena olhou para ele. No seu olhar, lia-se sinceridade. Não completamente. Não totalmente. Algures, bem no fundo, ainda havia o ressentimento por a mulher o ter obrigado a escolher. Por ter armado toda aquela confusão com os anúncios e as ameaças. Mas ele estava a esforçar-se, estava a tentar mudar. É um nome bonito, acenou ela. Veremos. O bebê nasceu em janeiro. Um menino, saudável, chorão. O Afonso esteve presente no parto, segurou a mão de Madalena, chorou de felicidade quando os médicos lhe mostraram o filho. Chamaram-lhe Mateus, um nome que escolheram juntos, depois de muita discussão e de ponderarem várias opções. Asra, Helena foi ao hospital no dia seguinte. Levou um ramo de flores, uma caixa de chocolates. Olhou para o neto através do vidro com um sorriso extasiado. Depois, entrou no quarto de Madalena, sentou-se ao seu lado. Como te sentes? Cansada. Mas bem. Ele é lindo. Parece o Afonso em criança. Sim. Parece. Assar. Helena ficou em silêncio por um momento. Depois disse baixinho. Madalena. Eu quero que vivamos normalmente, sem guerras,
sem ressentimentos, pelo Mateus. Madalena olhou para a sogra. A mulher parecia cansada, envelhecida. Nos seus olhos, lia-se sinceridade, ou o desejo de parecer sincera. Eu também quero isso, Sara. Helena. Mas para isso é preciso respeito. Respeito pelos limites, respeito pelas decisões. Eu não sou sua inimiga, mas também não sou sua serva. Eu percebi. Vou tentar. Madalena acenou. Acreditava nela? Não completamente. Mas dava-lhe uma oportunidade, a última. Passaram-se alguns meses desde a alta. Asra. Helena ia ajudar. Passeava com o carrinho enquanto Madalena descansava. Trazia comida. Às vezes preparava o almoço, mas portava-se com cautela. Não se metia com conselhos. Não criticava. Madalena via que isso não era fácil para a sogra. De vez em quando, ela abria a boca para dizer algo, mas depois mordia a língua, calava-se. Um dia, enquanto estavam na cozinha a tomar chá, Asra Helena disse: Madalena, eu quero pedir desculpa por ter sido demasiado insistente, por não ter respeitado a tua opinião. Madalena levantou os olhos da chávena. As palavras soaram hesitantes, como se a mulher se estivesse a forçar a dizê-las. Obrigada por ter dito isso. Aprecio. Eu simplesmente tinha medo de perder o meu filho. Tinha medo que ele se esquecesse de mim quando casasse, e por isso agarrei-me a ele com demasiada força. Não vai perder se o deixar viver a sua própria vida. Asra. Helena acenou. Os olhos brilhavam-lhe, fosse de lágrimas ou de cansaço. Vou tentar. A conversa terminou. Madalena não sentiu alívio. As palavras chegaram demasiado tarde, demasiada dor tinha sido causada, mas pelo menos era um começo. O Afonso tornou-se diferente. Ele ainda cedia por vezes às manipulações da mãe, ainda sentia culpa, mas agora sabia parar, dizer não. Madalena via como ele lutava consigo mesmo, como superava hábitos enraizados ao longo de anos. Não era fácil, mas ele esforçava-se. Uma noite, quando o Mateus já dormia, estavam sentados na varanda, cobertos por uma manta. O Afonso olhava para as estrelas, depois virou-se para a mulher. Sabes, às vezes penso no que teria acontecido se tu não tivesses armado toda aquela confusão com os anúncios. Se te tivesses calado, resignado. Madalena ficou a pensar. Provavelmente, ter-nos, íamos divorciado, mais cedo ou mais tarde. Eu não teria aguentado. Eu era tão cego. Eras, mas mudaste. Não completamente, mas mudaste. E tu perdoaste-me? Madalena olhou para o marido. Tinha perdoado? Não sabia. A dor ainda estava algures. Bem no fundo, vinha à tona por vezes durante a noite, quando se lembrava daqueles dias. A partida do Afonso, o dinheiro levado, a humilhação. Mas ao lado da dor, havia outra coisa. A esperança de que tudo pudesse ser diferente, de que pudessem construir uma família normal. Não sei, Afonso, talvez com o tempo, mas estás no caminho certo. Ele acenou, abraçou-a pelos ombros. Ficaram sentados em silêncio, a ouvir a cidade noturna, a sentir o calor um do outro. Tinham um longo caminho pela frente, difícil, mas agora percorriam-no juntos, em pé de igualdade. E algures, na zona da Rua das Flores. A senhora, Helena, estava sentada sozinha no seu apartamento T2, a olhar pela janela e a pensar que o filho estava a crescer, que tinha sua própria família, que ela já não era o centro do seu universo. Era doloroso, assustador, mas, talvez, correto. Madalena nunca se tornou a melhor amiga da sogra. Mantiveram uma distância, cortesia, um respeito formal. Asra. Helena ia lá à casa aos domingos, brincava com o neto, às vezes ficava para almoçar, mas já não tinha as chaves do apartamento deles e já não recebia metade do salário do Afonso. A vida entrou num novo rumo, não ideal, não sem nuvens, mas o seu próprio, conquistado a pulso. Madalena voltou ao trabalho quando o Mateus fez 1 ano. O Afonso foi promovido, o salário aumentou. Começaram a poupar novamente, agora não para um carro, mas para uma casa maior. Queriam mudar-se para um 3, para que o filho tivesse o seu próprio quarto. Um dia, ao arrumar documentos, Madalena deparou-se com aquele mesmo contrato de doação do apartamento da sogra. Ficou a olhar para o papel por um longo tempo, a lembrar-se daquela noite em que o estudou pela primeira vez, a lembrar-se da determinação fria, dos anúncios, das chamadas dos agentes imobiliários, do pânico do Afonso e da Saara.
Helena, teria feito tudo de novo? Sim, sem dúvida, porque de outra forma nada teria mudado. Porque às vezes, para sermos ouvidos, é preciso gritar, para defender o nosso direito à felicidade, é preciso lutar. Madalena guardou o contrato de volta na pasta. Fechou o armário. O passado ficou no passado. Pela frente, estava o futuro com um marido que finalmente aprendeu a ver-la não apenas como uma esposa, mas como uma parceira, com um filho que crescia saudável e alegre, com uma vida que ela conquistou para si mesma. E mesmo que nesta vida não houvesse um final de conto de fadas, mesmo que nem tudo se resolvesse na perfeição, havia a sua verdade. A verdade, e isso era o mais importante de tudo.